Fala pessoal, beleza? Gente, hoje vamos falar de uma coisa muito legal, que a gente vê nos livros, vê em diversas fontes sobre a linguagem formal, que é aquela que a gente usa mais, e o des. Porém, hoje nós vamos ver como fazer frases na linguagem informal. Então, fiquem ligados e segue vinheta! Então, pessoal, linguagem informal, a gente já viu, já está cansado de saber aquela basezinha, mas a gente consegue, inclusive, com facilidade, conjugar qualquer verbo com a linguagem formal. Porém, contudo, todavia, hoje veremos a informal. Isso mesmo, gente, aquela que a gente utiliza para amigos, pessoas próximas, ou, no caso específico da língua japonesa, para pessoas que tenham ou a mesma idade ou idade inferior. Isso mesmo, gente, como a língua japonesa é uma língua que utiliza-se bastante de rankings, quando você for falar para alguém, né, sobre qualquer coisa, você vai ter que conjugar o verbo dependendo do ranking. Pessoas de igual nível, né, que têm a mesma idade ou mesma posição, ou a mesma idade e a mesma posição hierárquica, você vai utilizar, né, pode usar tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal. Pessoas mais velhas ou pessoas de ranking superior a você, seja em qualquer posição social, no sentido de trabalho, no sentido de faculdade, de escola de artes marciais, de cursos, essas pessoas você vai utilizar a linguagem formal. É, tá bom. E para pessoas mais jovens ou pessoas muito próximas, né, é linguagem informal. Isso. Quando você está utilizando a linguagem formal para uma pessoa que não é muito mais nova do que você, você está demonstrando, na verdade, intimidade. E isso pode ser encarado com maus olhos para algumas pessoas. Eu estou sentindo uma treta! Portanto, sempre tenha certeza de que você tem proximidade o suficiente para falar com aquela pessoa naquele tipo de linguagem. Na dúvida, você pode simplesmente esperar ela mudar o tipo de linguagem, que aí você não tem erro, né? Nós, como ocidentais, muitas vezes ficamos inseguros de quando fazer essa transição da linguagem formal para a linguagem informal. No entanto, o povo japonês, por ser bastante educado, ao perceber que você está o tempo todo, após certa proximidade, utilizando a linguagem formal, eles muitas vezes avisam para você, não se preocupe, pode utilizar a linguagem informal. Então vamos agora dar uma olhada como a gente vai construir a nossa linguagem informal. Vamos então para a nossa tabela. Como vocês podem ver na nossa tabelinha, ela é muito simples. Quando você quer fazer uma afirmativa no presente ou no futuro, de qualquer coisa, né? Você vai utilizar a base 3, conhecida também como base U, ou base do dicionário, forma do dicionário, porque essa é a forma básica, mais simples que tem o verbo. Vamos pegar então o verbo comer. O verbo comer é taberu. Se eu quiser fazer uma afirmativa informal, eu só vou falar taberu. Não tem mistério. Vamos então agora para a negativa. A negativa a gente vai colocar na base a e adicionar o nai. Como assim? Bom, se o verbo terminar em iro ou ero, a gente vai tirar o uru e vai adicionar o nai. Por exemplo, que a gente está utilizando taberu, tabenai. Porém, se o verbo terminar com qualquer outra coisa sem ser iro e ero, a gente vai ter que tirar o u e adicionar um a. Vai ficar o verbinho com a no lugar do u e depois o nai. Vamos, por exemplo, pegar o nomo. Nomo fica noma, na base a. Noma, nai. Tiramos o u, colocamos o a e adicionamos o nai. Noma, nai. Negativa, não bebo, noma, nai. Não como, taberai. Vamos então olhar aqui embaixo, essa parte de cima é do presente barra futuro, porque a gente aprendeu que o presente e o futuro são a mesma forma no japonês. Embaixo temos aqui o passado. O passado na linguagem formal é a base tá. Não se desesperem, a regrinha da base tá é a mesma da base te. Por isso,
vocês vão poder utilizar aquela regrinha que utilizamos lá nos demais vídeos, e você vai ver aqui o card que fala do vídeo que ensinamos a base T, não se preocupem. Mas, vamos dar uma lembrada rápida. Utsuru te ou tá, bumunun te ou tá, guide, guide, ita, ita. Então, vamos pegar o nosso exemplo do nomo. O nomo termina com mu, bumunun te. Então, ficaria nonde. Base tá, nonda. Então, passado, bebi, não dá. Agora, tabeiro, né? É iru e eru, só para tirar o uru, então fica tranquilo. Tabeiro fica tabeta, eu comi. Esse é o passado afirmativo da base informal. Vamos, então, para o passado negativo da linguagem formal. Vai poder, né, para algumas pessoas, complicar um pouco na questão de pronúncia, mas não se preocupem, porque vamos ver passo a passo como fazer direitinho. Então, vocês podem ver aqui na tabela que está dizendo que a negativa informal no passado é base A mais nakata. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar na base A, vamos usar nossos exemplos de beber e comer. Tabeiro fica tabe, nomo fica noma, e colocar nakata. Tabe nakata, não comi. Noma nakata, não bebi. Nomo fica noma, noma nakata. Tabeiro fica tabe, tabe nakata. E isso, gente, a gente pode utilizar para qualquer verbo. E não tem mistério nenhum. Lembrando também, gente, de um errinho muito comum que as pessoas cometem quando querem fazer uma pergunta na linguagem informal. Porque, gramaticalmente, para transformar o verbo numa linguagem, numa linguagem interrogativa, né, independente se é formal ou informal, é só colocar a partícula K. Porém, se você começar a falar tabeta K, ou então tabeka, ou então taberuka, qualquer coisa assim, você vai soar muito rude. Porque, apesar de gramaticalmente correto, se você pegar qualquer verbo informal e só colocar o K para fazer uma pergunta, principalmente no presente afirmativo, né, na forma do dicionário, taberuka, nomuka, você vai soar muito direto. Vai parecer até que você está desafiando ou, de alguma forma, querendo insinuar que a pessoa não consegue fazer aquilo. Vai ser uma forma muito rude de se dirigir a alguém. Então, se você quiser falar, principalmente no presente interrogativo, você não esquece o K. Passado ainda é aceitável, você pode colocar o K, se bem que em Kansai você pode colocar o no, que dá no mesmo e fica mais próximo. Você vai colocar somente uma ênfase de pergunta, igual a gente faz em português. Vamos lá. Presente informal afirmativo. Taberu. Para fazer uma pergunta, em vez de perguntar taberu ka, eu vou fazer taberu. Kono pão taberu. Você vai comer esse pão? Kono pão taberu. Essa mesma frase, kono pão taberu, na interrogativa formal seria kono pão tabemasu ka? Então, é só fazer isso. A entonação de pergunta, que você não vai soar intrusivo nem agressivo. Agora, voltando àquilo que eu falei, né, do no. Em Kansai, você pode utilizar o no lugar do K para fazer perguntas informais sem problema nenhum. Não vai ter nenhum mal-entendido. Você pode fazer taberu no, nomu no. Você come, você bebe. Vai beber, vai comer. Porém, se você utilizar fora de Kansai, principalmente na região de Kanto, você pode ser mal interpretado. Isso porque essa partícula no, para fazer perguntas na região de Kansai e em muitas outras regiões do Japão, né? Eu só sei que em Kansai é comum para todo mundo. Fora de Kansai, se você utilizar isso, pode ser mal interpretado, porque é utilizado mais para mulheres e crianças. Então, se você for um homem, eles vão achar que você está sendo muito infantil ao utilizar no numa pergunta. Porém, se você estiver em Kansai, né, Kyoto, Osaka, Himeji, Kobe, toda essa área, né, Mie, você pode utilizar o no como pergunta, sem ser mal interpretado. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o que achou.
Vocês têm alguma dúvida em relação a alguma questão gramatical da língua japonesa? Pode perguntar também. Você tem dúvida em relação a isso que a gente acabou de ver da linguagem informal? Pode perguntar também. Você tem sugestões para os próximos vídeos? Pode comentar também. Inclusive, este vídeo foi uma ideia de uma de nossas inscritas que pediu para que a gente colocasse um pouquinho sobre essa parte, né, da linguagem informal. E não se esqueçam também de compartilhar com os amigos. Quanto mais o canal crescer, mais vídeos vamos ter e vamos conseguir dominar o mundo. Ou não. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.